Olá, bom dia. Mais uma vez, mais um domingo. Hoje é o dia 31 de maio, o dia dos Pentecostes, o dia quando lembramos o nascimento da igreja. Quando lembramos o dia quando o Espírito Santo desceu e encheu as pessoas lá na Jerusalém. E hoje à noite, Sandy vai falar um pouco sobre esse assunto de dia dos Pentecostes. Mas hoje de manhã eu vou falar sobre o Espírito Santo também. Mas eu quero, especificamente, tratar assunto: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Mas antes de mais nada, antes eu começo, vamos orar. Amém. Deus Pai, eu quero te agradecer para mais um dia da vida, Deus. Obrigado que nós temos essa oportunidade de reunir no seu nome, para ter essa reunião. E eu quero pedir que você vai nos ensinar hoje de manhã, que você vai nos levar mais fundo na sua presença. Eu oro que cada um de nós vai sentir a sua presença conosco neste momento, Deus. Obrigado pelo Espírito Santo que está aqui nas nossas vidas. E eu colocar essa reunião nas suas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quem é o Espírito Santo? Eu perguntei quem é, não o que é. E eu quero falar primeiramente que o Espírito Santo não é uma coisa, mas o Espírito Santo é uma pessoa na divindade. E para nos ajudar a tratar essa pergunta, eu vou ler da nossa doutrinas do Exército de Salvação. Nós temos 11 doutrinas no Exército de Salvação, e as doutrinas são ensinamentos da igreja. Ou pode falar também, doutrinas são pontos essenciais da nossa fé. Por exemplo, nós cremos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus morreu por nós e Jesus através da morte de Jesus, nós temos a vida eterna com Deus. Esse é um ponto essencial da nossa fé. E tem alguma aqui que vai tratar o assunto quem é o Espírito Santo. Eu vou ler, essa é a terceira doutrina do Exército de Salvação. E está dizendo assim: cremos que há 3 pessoas na divindade. 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Indivisíveis em sua essência e iguais em poder e glória. Nós cremos que temos um Deus só. O Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses separados. Nós temos um Deus só. Mas um Deus, nosso Deus, é um Deus triuno. Isso significa que tem 3 partes ou 3 expressões da nosso Deus. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as 3 partes, ou as 3 expressões de um Deus, são parte de nosso Deus. E quando falamos sobre Jesus, estamos falando sobre Deus. Quando falamos sobre o Pai, estamos falando sobre Deus. E quando falamos sobre o Espírito Santo, estamos falando sobre Deus. Mesmo como o Pai e o Filho, o Espírito Santo existe desde sempre também. O Espírito estava lá na criação do mundo. O Espírito Santo estava sempre lá
como pai, como filho. Vamos dar uma olhada no princípio do mundo, no princípio da Bíblia, o Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Dá uma olhada e olha o que está falando sobre o Espírito Santo. Está dizendo assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O segundo versículo da Bíblia está falando sobre o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus estava agindo, estava movendo sobre a face das águas. E quando nós estudamos a Bíblia, tem as duas partes, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todo mundo sabe isso, né? Mas o Antigo Testamento foi escrito no outra língua do que o Novo Testamento. O Velho Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E hebraico tem uma palavra interessante para o Espírito de Deus. A palavra hebraica para o Espírito de Deus, o Espírito, é uma palavra chamada Ruach. Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Mas essa palavra é interessante, porque nós fazemos a tradução Espírito, mas pode também traduzir Ruach como vento ou sopro. Então, quando falamos o Espírito de Deus, podemos falar também o vento de Deus, ou o sopro de Deus. Uma imagem muito bonita, que o sopro de Deus estava lá na terra. Deus mesmo estava respirando e dando vida na terra. Vamos dar uma olhada, Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando o primeiro homem foi criado. Fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Deus soprou e o homem tornou viva. Nós estamos criados para ter o Espírito de Deus dentro de nós. Quando Deus criou o mundo, Ele colocou o Espírito no homem e o Espírito deu vida deste homem. Foi uma vida com Deus, na comunhão com Ele. Isso é muito bonito. Quando Deus soprou, tem essa imagem também que Deus está colocando o Espírito dele dentro deste homem. Mas, infelizmente, o homem pecou. Capítulo 3 já, a primeira queda das pessoas. Depois do primeiro pecado, o homem foi separado de Deus. E no final, ele morreu. No salário do pecado é morte. O Espírito de Deus deu vida, mas o pecado deu morte. E há muitos exemplos no Antigo Testamento sobre o Espírito de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus. Mas vamos pular um pouco para frente e dar uma olhada no Novo Testamento. Agora, Novo Testamento, uma nova língua. Não é hebraico mais. Agora temos a língua grego. Mas esse é muito interessante. O Espírito está, a língua original é uma palavra noema. Noema. O Espírito de Deus. Noema. E essa palavra grega significa também o vento, o sopro e o Espírito.
Então, ainda temos essa ideia que o Espírito Santo é no sopro de Deus, no sopro que deu vida do primeiro homem. E tem uma cena após a ressurreição que é muito interessante, que está falando sobre o Espírito Santo também. Vamos dar uma olhada. João 20, 19 a 22. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, Jesus soprou sobre eles e disse: recebem o Espírito Santo. Que interessante, que bonito. O símbolo, quando Jesus deu o Espírito Santo para os discípulos, foi que ele soprou. Foi como o primeiro cena no jardim, como Adão, como o primeiro homem. Agora Jesus está ressurreindo, e Jesus está vida depois da morte, e Jesus está dando esse sopro da vida também das discípulos deles. O Espírito nos dá vida. A vida com Deus em comunhão. A vida com Deus eterna. Paz completa. O que foi perdido após o primeiro pecado no jardim, agora, através de Jesus, foi restaurado. Foi dado de novo. Esse é o Espírito Santo. Eu vou dar mais um exemplo. Vamos dar uma olhada nessa passagem no Atos 2. Sandy vai falar sobre essa passagem. Eu não vai falar muito, mas é muito interessante para dar uma olhada. Vamos lá. Atos 2, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que foi esse vento que encheu essa sala? Quem foi esse vento? O Espírito, o vento, o sopro de Deus. E esse sopro da vida entrou nas pessoas. Quando a Bíblia fala sobre a presença do Espírito, está falando sobre a presença de Deus nas nossas vidas, a presença da Cristo de nossas vidas. E cremos que o Espírito é igual em poder e glória do Pai e do Filho. Isso é incrível. Deus está dentro de nós. Deus escolheu habitar em nossas vidas. Em nossas vidas. Romanos 8 diz que se cremos em Jesus, temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos dá vida. Romanos 8. Vamos continuar lendo Romanos 8, 10 agora. E se o Espírito daquele se ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, habita
em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito, o mesmo de Deus, o mesmo Espírito de Jesus habita em nós. Nós podemos viver no poder do Espírito agora. Eu vou encerrar, mas para encerrar, vamos voltar para o jardim, no princípio do mundo de novo. Vamos para o jardim no Gênesis capítulo 1. Tem o primeiro homem e mulher, eles andaram como o Senhor. Eles tiveram comunhão perfeita. Mas mais disso, o homem, Adão, foi chamado o primeiro filho de Deus. Deus nos criou não para servir Ele, mas para fazer parte da família dele. Nós fomos criados para ser filhos de Deus. E o Espírito de Deus deu a primeira vida e separou o primeiro filho de Deus na terra. Mas o pecado estragou tudo. Mas depois Jesus vem, chamado também o Filho de Deus, chamado também o novo Adão. E Jesus andou também em comunhão perfeita com Deus, seu Pai. E vocês lembram esse momento quando Jesus foi batizado? Foi um momento muito especial. Eu vou ler. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pólvora e pousado sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em que me agrado. Por que tem essa história? Por que Jesus foi batizado? Jesus não precisava ser batizado. Jesus já foi o Filho de Deus, não é? Jesus recebeu o Espírito Santo como testemunho para todos de nós, que Ele foi o Filho de Deus. Portanto, quem é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é a presença de Deus, ou a presença do próprio Deus, e a vida eterna de Deus em nós. É o Espírito que nos dá vida. É o Espírito que nos separa e nos sela como filhos de Deus. Eu vou fechar agora com uma última passagem da Bíblia que eu amo. Está lá na Romanos 8, mais uma vez sobre o Espírito de Deus. Romanos 8, 15 ao 17. Está dizendo assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua